Bom, então nesse vídeo eu proponho mais um exercício aí, tá? Para praticar aí os conhecimentos relacionados à parte de criação de chapas metálicas, tá? Que é esse desenho que tá aqui, tá? Que é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, tá? Mas é possível realizar aí com todas as features básicas que tem aí no shape para chapas metálicas, tá? Então, essa peça que está aqui, tá? Que tem a visão dela, mais ou menos, da vista de perfil, certo? E aqui tem as medidas, tá? Detalhe, tá? Que eu acho que a parte mais complicada é que eu tenho uma dobra aqui, tá? Que é realizada a uma altura de 20 milímetros, tá? Então, o que passa, tá? Tipo, o tamanho dessa estrutura que tem aqui é igual ao tamanho que tem essa estrutura aqui, a diferença é que esse lado aqui tem uma dobra de 20 milímetros, tá? Então, aqui tá a peça desenhada, tá? Então, essa estrutura que tem aqui é a mesma estrutura que tem aqui, a diferença é que aqui tem uma dobra em 20 milímetros, tá? Tem uma bend, basicamente. Justamente para praticar aí o conhecimento de dobras, tá? Então, essa é a grande dificuldade, eu acho, desse exercício, tá? O resto é conhecimentos aí básicos que tem aí ah, no, no shape aí para a criação das chapas metálicas, tá? Então aqui está o modelo, tá? E eu vou fechar agora e vou visitar a forma com que eu desenvolvi, tá? Então eu vou fazer aqui uma parte superior, tá? Eu vou começar fazendo um sketch, tá? Que vai ser toda essa área mais grande que eu tenho aqui, tá? Então eu tenho 50 milímetros, tá? Que é a parte de baixo, e eu tenho 100 milímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo aqui, tá? Que vai ser a minha base, digamos assim, de tudo isso, tá? E aqui eu vou colocar 50 milímetros, que é o tamanho que eu tenho desse total. 50 milímetros tem nesse lado. E aqui eu vou colocar 100 milímetros, tá? Então, eu tenho essa base aqui do sketch base, desenho base, básico, tá? A partir disso, então, eu vou criar uma chapa metálica, tá? E aí eu vou colocar aqui de 2 milímetros, tá? Garanto que não tenha relief, tá? Deixa muito próximo, 0,0,2, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar fazer uma joint aqui, tá? Uma junção para unir basicamente, essa flange que tem aqui, tá? Com essa parte do outro lado, tá? Então, tem essa base, tá? E, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa estrutura que tem do lado aqui, tá? Então, eu vou fazer duas flanges aqui, tá? Uma flange desse lado e outra flange desse lado. Se for olhar aqui, essas flanges têm um tamanho total de 20 milímetros, tá? Então, eu vou fazer uma flange aqui, duas flanges, uma para cada lado de 20 milímetros. Então, eu vou fazer uma desse lado, tá? E aqui eu vou garantir que seja 20 milímetros, tá? Tem que garantir que seja interno, tá? Garanto que seja interno e não que seja alto, tipo, esteja dentro dos limites de 50 milímetros, tá? Se for olhar a opção de cima aqui, eu tenho 50 milímetros também, tá? Aqui visando do lado para ver 50 milímetros, 50 milímetros, tá? Então, garanto que seja assim, tá? E que tenha 20 milímetros de altura, tá? E, bom, com isso eu vou fazer outra flange, que vai ser desse lado, com a mesma situação, tá? 20 minutos também. E aqui eu vou garantir que seja interno também, tá? Eu tenho essa estrutura base dos lados aqui, que eu vou usar agora para trabalhar um pouco nisso. Então, se for olhar aqui, eu tenho uma abertura aqui, certo? Que é uma abertura de 30 milímetros, basicamente, tá? E essa abertura está exatamente, começa aqui na metade, certo? E tem 30 milímetros para a esquerda desse lado, certo? E também tem, se olhar aqui, 5 milímetros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, eu vim na parte frontal, na vista frontal, vou fazer um outro sketch, e eu vou fazer um retângulo, aqui assim, mais ou menos, tá? Que vai ter essas dimensões que estão aí. Tem, tá? Então, 5 milímetros aqui e 30 milímetros aqui, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou orientar isso, opa, eu vou orientar, posicionar, na verdade, essa posição a 20 milímetros, tá? E aqui ele já vai estar posicionado em relação ao origem, tá? Então, eu vou finalizar esse sketch, certo? E aqui eu vou basicamente fazer um extrude, tá? Opa, de modo a remover aqui para os dois lados, tá? Nos 50 milímetros, então eu tenho que colocar 50 milímetros, para que vá, eu garanto que seja simétrico, tá? E remove dos dois lados, tá bem? Então, basicamente, eu tenho essa abertura agora dos dois lados. E, bom, agora eu posso, tipo, fazer duas partes, escolher qual parte eu quero fazer, certo? Certo? Eu posso fazer crescer essa estrutura para cima aqui, certo? Fazendo um tab, justamente para utilizar a opção de tab aí, tá? Ou eu posso fazer uma flange com uma joint aqui para conectar esse lado
com aquele lado, tá? Então, basicamente, eu preciso conectar esse lado com esse lado aqui, tá? E aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer uma flange, ou eu posso fazer uma flange, primeiro, fazer isso com uma flange, ou eu posso fazer um cabeçalho. Tanto faz, tá? Eu vou fazer primeiro essa parte mais frontal aqui, certo? Que está relacionado a isso aqui, tá? Então, eu vou criar uma outra flange, tá? Que vai ser aqui, relacionada a essa edge que está aqui. Garanto que seja alter também, tá? Porque tem que estar dentro dos limites aqui de 20 milímetros, tá? Então, eu tenho aqui realizado, tá? O que eu vou fazer, eu vou deixar 25 milímetros mesmo, porque eu vou aplicar essa flange. Porque o que eu vou fazer agora, eu vou conectar, tá? Eu vou fazer, justamente utilizar a junção, uma joint aqui, para conectar esse lado com esse lado. Tá? Então, eu vim aqui na opção de joints, make joint, tá? Eu vou selecionar essa edge que está aqui, eu vou selecionar essa edge que está aqui. Vão se conectar aqui, certo? E aí, pode escolher qualquer uma das duas opções, tá? Desde que fique conectadas assim, tá? Pode ser essa edge ou essa edge, está especificado no desenho aqui, tá? Então, pode ser os dois casos. Tá? E, bom, então eu tenho essa joint também realizada. E, bom, o que que eu tenho mais aqui? Tá, se vocês forem olhar aqui, tá, eu tenho um chanfer aqui, certo? Nessa parte eu tenho um chanfer, desse lado eu não tenho, tá? Mas esse lado eu tenho um chanfer aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, baseado na estrutura daqui, tá? Do lado de lá, certo? Eu vou fazer um chanfer aqui, que tem 5 milímetros, 45 graus. Tá? Então, eu vim aqui na opção, Corner Break, vou selecionar essa edge que está aqui, tá? E vou colocar 5 milímetros, tá? Já está automaticamente 45 graus, tá? E aí eu tenho implementado isso desse lado aqui, tá? Esse chanfre eu tenho naquele lado. E bom, agora basicamente eu tenho a parte básica da minha estrutura, tá? Implementada. O que me falta fazer aqui, tá? É implementar essa parte superior que eu tenho aqui, tá? Então, um lado eu tenho um chanfre, como vocês podem ver aqui, e do outro lado eu tenho um bend, uma dobra, tá? Então, o que que eu vou fazer? Mas os dois têm o mesmo tamanho, tá? Então, eu tenho, o que acontece, tipo, eu tenho uma altura de 50 milímetros, certo? 20 milímetros a base, mais 30 milímetros para cima, que é esse lado aqui, tá? 50 milímetros, como está mostrado aqui, e desse lado também tem 50 milímetros, a diferença eu tenho uma dobra aqui, certo? Eu tenho 20 milímetros aqui, mais 29,44, e essa diferença de 0,56 é por causa da dobra, tá? Então, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui, vou criar um outro sketch, tá? E vou criar um retângulo, mais ou menos aqui assim, tá? E aí vou colocar nos tamanhos que tem aqui. Então, se eu tenho 20 milímetros aqui, tenho que fazer a altura de 30 milímetros, certo? Eu tenho que fazer também uma largura de 30 milímetros. Eu tenho que posicionar exatamente no limite aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 30 milímetros, tá? Aqui eu vou colocar 30 milímetros também, tá? E aqui eu vou posicionar isso, eu vou posicionar isso em relação à origem, 20 milímetros, e eu vou posicionar isso daqui, em relação a essa parte, em relação à origem, a 50 milímetros, certo? Eu tenho 100 milímetros, 50 milímetros para cada lado, então eu vou posicionar exatamente no limite. Tá? E eu tenho realizado aqui esse sketch que eu vou utilizar para fazer o meu tab, tá? Então, pronto esse sketch, vou clicar aqui e vou fazer um tab, tá? E aí eu vou selecionar em relação a essa flange e vou selecionar em relação a essa flange também, tá? Então, basicamente, eu criei a base dessa estrutura que sobe para cima aqui, tá? E, bom, agora preciso fazer duas coisas aqui, tá? Preciso fazer esse show para esse lado e fazer esse bend que está aqui, tá certo? E, além disso, eu também preciso garantir que seja um bend que seja feito de maneira alter, tá? E, além disso, fazer um corner break aqui também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer a parte mais simples, que é esse corner break que eu tenho aqui, tá? Aqui. Se vocês olharem o tamanho aqui, esse é 10 milímetros, 45 graus. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 10 milímetros, tá? E ele automaticamente vai criar essa dimensão aí, tá? E agora sim, então, eu vou criar um bend. Só que para criar o bend eu tenho que fazer uma linha, certo? Esse bend é exatamente em 20 milímetros, tá? Então, eu vou vir aqui na parte frontal, eu vou criar um outro sketch, especificamente, eu vou criar uma linha mais ou menos aqui, tá?
E agora eu vou posicionar bem assim, vou colocar 30 milímetros aqui, tá? E agora eu vou colocar isso em relação à origem a 20 milímetros, tá? E isso, e aqui em relação à origem a 20 milímetros. Aí vai estar com as restraints, com as restrições, com as cotas e vai estar, volta aí, essa linha. E agora a última coisa que preciso fazer, tá? A penúltima coisa que preciso fazer é criar um bench, tá? Vou selecionar essa linha que eu acabei de criar e vou selecionar em relação a essa frente que eu tenho aqui. Tá? Qual que é o detalhe? Tem que garantir que seja hold não, perdão, tem que ser outer, certo? Porque aí garante que seja dentro dos 20 milímetros, certo? Porque, tipo, a minha linha está exatamente na parte superior, certo? Tipo, eu quero que eu fique abaixo dos 20 milímetros, conforme mostra o desenho que está aqui, tá? Eu tenho 20 milímetros aqui na frente. E bom, aí quando eu fizer isso, vocês vão ver que automaticamente vai ser criado esse corner leaf aqui, tá? Esse corner, na verdade, tá? E o que eu preciso fazer agora é fazer um último corner relief. Aqui é basicamente um retângulo, tá? De 5 milímetros, tá? Um standard, basicamente. Então eu vou criar onde é que tá? Um bend relief, não um corner relief, um bend relief, perdão. Vou selecionar essa bench que ficou aqui, certo? E aí eu vou colocar que seja quadrado, tá? E aí 5 milímetros, tá? Basicamente, eu tenho aí criado a minha peça, tá? Bem mais complexa, bem mais trabalhada, tá? Mas que valida aí os conhecimentos básicos, os conceitos básicos aí que tem na parte de chapas metálicas, tá? Então, como criar uma chapa metálica, fazer uma flange, o rem a gente dobra no vídeo anterior, tá? Nos vídeos anteriores, tab, bend, tá? Make joint, fazer uma junta, bend relief e corner break. Praticamente todos, faltou só o corner nesse aqui, form, e o rem que está nos outros vídeos, tá? Então, esse era o desafio, tá? Essa forma como que eu implementei. Fica aí a ideia, tá? Para quem quiser fazer essa peça, eu inventei, criei aqui aleatoriamente, tá? Buscando incentivar aí o uso dessas opções que tem nas chapas metálicas, tá? E, bom, é isso. Aí, próximos vídeos, mais exemplos.